R$ 12.000, $800. No Brasil, R$ 12.000. Nos Estados Unidos, o equivalente a R$ 4.000. Como? Essa é a pergunta que todo brasileiro se faz quando a Apple anuncia um novo iPhone. A resposta que todo mundo te dá é uma palavra simples: imposto. E se eu te dissesse que imposto é só metade da farsa? E se eu te dissesse que o 12 vezes sem juros que você usa para pagar é um esquema onde quem paga à vista está, na verdade, pagando o juro dos outros? E se eu te dissesse que a própria Apple cobra uma taxa secreta, um imposto invisível que só o brasileiro paga? Um imposto baseado não no custo do produto, mas no status que ele te dá. O preço absurdo do iPhone no Brasil não é um acidente, é um projeto, é um esquema perfeitamente desenhado com 3 culpados: o governo, com sua cascata de impostos, o varejo, com a farsa do financiamento, e a própria Apple, com o imposto do status. Eu sou o Bobo de Wall Street, e hoje nós vamos dissecar a farsa do celular de R$ 12.000. A história que te contam sobre o iPhone de R$ 12.000 começa com o imposto de importação. É uma história verdadeira, mas ela é incompleta. A nossa história começa em 2011. Naquela época, o Brasil já era considerado o país do iPhone caro. A Apple tinha acabado de se tornar a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo, e o iPhone 4 era o símbolo de status definitivo. O governo brasileiro, na época presidido por Dilma Rousseff, viu uma oportunidade. O plano era simples: se o problema é o imposto de importação, vamos fazer o iPhone aqui. Nasceu aí o maior esquema de incentivo fiscal da nossa história recente de tecnologia, a MP do Bem, Medida Provisória 534, que depois virou a Lei do Bem. O acordo era este: se empresas como a Apple montassem seus produtos no Brasil usando componentes locais, elas receberiam uma isenção quase total de um imposto crucial, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Para o governo, era uma vitória, geraria empregos e desenvolvimento tecnológico. Para a Apple, era uma vitória, ela reduziria seus impostos drasticamente. E para o consumidor, a promessa era óbvia: finalmente teríamos o iPhone Made in Brasil, a um preço justo. A Foxconn, a mítica fabricante taiwanesa que monta os iPhones na China, anunciou um investimento bilionário em Jundiaí, São Paulo. A mídia celebrou. O governo celebrou. O custo Brasil seria finalmente derrotado. Em 2012, o primeiro iPhone brasileiro saiu da linha de montagem. Era o iPhone 4S. E o preço? Ele foi lançado por R$ 1.999. Na cotação da época, isso equivalia a mais de $1.100. O mesmo aparelho, nos Estados Unidos, custava $649. A Lei do Bem tinha funcionado. O imposto, o IPI, tinha sido removido. A Apple estava pagando menos para fabricar aqui, mas o preço final para o consumidor não mudou. Pela primeira vez, o Brasil expôs a tese central da Apple. O preço do iPhone não é definido pelo custo de produção, é definido pelo máximo que o consumidor de elite está disposto a pagar. O esquema da Lei do Bem foi o momento em que a Apple e as varejistas brasileiras descobriram a fórmula mágica. Elas poderiam embolsar o subsídio fiscal dado pelo governo e o consumidor, e nós continuaríamos pagando o preço cheio, porque o iPhone não é um celular, é uma joia. A verdade do iPhone de R$ 12.000 de hoje não é sobre impostos, é sobre a validação em 2012 de que o brasileiro aceita pagar o preço de luxo, não importa o que o governo faça. O que aconteceu em 2012 com a Lei do Bem foi a certidão de nascimento da farsa. Aquele fracasso definiu a estratégia da Apple no Brasil por décadas. Hoje, aquele iPhone 4S de R$ 2.000 virou o iPhone 16 de R$ 12.000. Para entender esse número absurdo, você precisa entender que o preço do seu celular é composto por 3 custos diferentes. O culpado 1 é óbvio, mas os culpados 2 e 3 são os que ninguém te conta. Vamos começar pelo culpado óbvio, o custo Brasil, também conhecido como o imposto cascata. Esta é a parte que todo canal de tecnologia já explicou, mas vamos resumir.
O sistema tributário brasileiro não é apenas caro, ele é punitivo e burro. Imagine o iPhone de 12 mil reais. Nos Estados Unidos, ele custa 800 dólares. Vamos usar um câmbio de 5 reais para facilitar. O preço base dele seria de 4 mil reais. Quando ele é importado ou montado aqui com peças importadas, a cascata começa. Primeiro, temos o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que em bens de informática pode chegar a 15%. O preço já sobe para R$ 4.600. 2. Depois temos o PIS/COFINS, que são contribuições federais. Juntos, eles somam 9,25%. E aqui começa a mágica do sistema brasileiro. Esse imposto é calculado sobre o valor já inflado pelo IPI. O preço vai para R$ 5.024. Finalmente, o vilão estadual, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 18%, mas o ICMS é a farsa final. O imposto de 18% não é cobrado sobre os R$ 4.000 originais. Ele é cobrado sobre tudo, sobre o produto, sobre o IPI e sobre o PIS/COFINS. Você paga imposto sobre o imposto sobre o imposto. No fim da cascata, o celular que custava R$ 4.000 para a Apple já está custando quase R$ 6.000 antes mesmo de chegar na loja. Esse é o culpado 1. É o mais fácil de culpar, mas ele ainda não explica o salto de R$ 6.000 para R$ 12.000. Quando o celular de R$ 6.000 chega na prateleira de uma grande varejista, ela precisa pagar funcionários, marketing, logística e, claro, ter seu lucro. Mas o esquema aqui não está no lucro da loja. O pulo do gato está na forma de pagamento. No Brasil, ninguém compra um iPhone de R$ 12.000 à vista. A compra é feita no 12 vezes sem juros, ou, hoje em dia, em 24 vezes sem juros. E aqui está a grande farsa do varejo brasileiro. Não existe sem juros. Quando uma loja parcela em 12 vezes, ela paga taxas altíssimas para a operadora do cartão de crédito. Pior, ela não recebe o dinheiro em 12 meses. Ela antecipa esse valor para pagar a Apple à vista e paga uma taxa, juros altíssimos para o banco por essa antecipação. Quem paga essa conta? Você, eu, nós. O preço que você vê na etiqueta, R$ 12.000, já tem todo o custo do financiamento de 12 meses embutido nele. A verdadeira farsa é que o cliente que economizou dinheiro para pagar à vista está pagando o mesmo preço de quem parcelou. Quem paga à vista está, na prática, pagando os juros de todo mundo. Só essa taxa do parcelamento embutida já joga o preço do nosso celular de R$ 6.000 para perto de R$ 8.000. Mas ainda falta o culpado final. Nós, como consumidores, precisamos olhar além dos impostos e dos juros. Precisamos olhar o balanço da empresa. O iPhone custa 800 dólares nos Estados Unidos. O iPhone custa 850 dólares no Japão depois de convertido. O iPhone custa 900 dólares convertidos na Austrália. E o iPhone custa 12.000 reais, ou 2.400 dólares, no Brasil. Você realmente acha que a diferença de 1.500 dólares entre o preço daqui e o de lá é apenas imposto e juros de cartão? Não. Isso nos leva de volta até 2012. A Apple aprendeu ali que o brasileiro não compra um iPhone, ele compra um símbolo de status. O culpado 3 é o lucro Brasil, ou como eu chamo, o imposto Apple. O imposto Apple é uma taxa invisível que a empresa cobra porque ela pode. Ela sabe que o mercado de luxo no Brasil é imune a crises. Ela sabe que o consumidor da elite e aquele que aspira a ser da elite está disposto a se endividar em 24 vezes para segurar o símbolo de status da maçã. O iPhone no Brasil não é precificado como um eletrônico. Ele é precificado como uma bolsa da Louis Vuitton ou um relógio Rolex. O preço não é definido pelo custo de produção. Quanto vale é definido pela percepção de valor. Quanto você paga? Então,
Vamos dissecar a farsa dos 12 mil reais. Começamos com o preço base, o celular que nos Estados Unidos custa $800, ou 4 mil reais em nosso exemplo, que já contém o custo e lucro da Apple. O culpado número 1, o custo Brasil, entra com tudo. Com a cascata de IPI, PIS/COFINS e o ICMS cobrado sobre os próprios impostos, vamos estimar, de forma conservadora, que o custo Brasil adicione 4 mil reais ao preço. O nosso celular, que custava 4 mil reais, já saltou para 8 mil reais. O culpado 2, o custo varejo, entra agora. O varejista precisa pagar o financiamento do 12 vezes sem juros, que não é sem juros, sua logística, marketing e sua margem de lucro. Vamos adicionar aqui mais 2 mil reais. O preço na etiqueta agora é 10 mil reais. Mas a sua thumbnail não diz 10 mil reais. E os 2 mil reais restantes? Esse é o imposto Apple. É o culpado número 3. Não é imposto do governo, não é juros de cartão. É o pedágio invisível que a Apple cobra porque ela pode. É o preço que o brasileiro paga não pelo eletrônico, mas pelo status. Essa é a farsa que o bobo de Wall Street está aqui para expor.